Graça e paz a todos. Podem se assentar. Disseram que eu ia cantar galhos secos aqui, ó. Pelo menos essa é uma música que dá para todo mundo cantar junto, né? Não preciso cantar aqui, né? Mas calma, daqui a pouco vocês entendem isso. Isso aqui é um oferecimento seu Luiz. Pedi para ele trouxe para mim. Daqui a pouco, durante a ministração, vocês vão entender o porquê dessa planta, desse galho, desse vaso, desse pote de sorvete, desse aqui. Daqui a pouco vocês entendem. Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui novamente, trazendo a palavra. Eu confesso que foi uma semana um pouco diferente, no sentido de... Eu fiquei a semana inteira... O Felipe sempre falou isso para mim, desde que eu vim para a igreja, que ele sempre falava, Deus ministrou algo, anota, vai já preparando assim, porque podem surgir oportunidades de você ministrar. Então, querendo ou não, no meu celular aqui tem um monte de coisa já anotada. Então, quando falava, Cauê, prega lá domingo, você vai naqueles rascunhos antigos, você traz coisas que você pensou no passado, ideias, palavras de Deus do passado. Aí, essa semana, o Felipe me mandou uma mensagem e falei, como é que tá para domingo? Eu falei, cara, assim, palavra tem, mas ainda não, sabe quando não desceu para o coração, né? Aquela palavra que você fala, é isso que eu devia falar? E foi assim até ontem à noite. Ontem à noite, numa pergunta que a Thalita fez para mim, eu fui dormir, e na hora que eu fui dormir, eu falei, não, tem que orar. E aí comecei a orar. E aí Deus foi trazendo exatamente o que eu quero conversar com vocês nessa noite. E o tema dessa palavra, o tema dessa nossa conversa, é uma palavra que eu descobri muito inspirado no Marco Teles, que você citou. Ele tem um coletivo de arte, né, de músicos, chamado Coletivo Candeeiro. E um dos caras que tocam lá, o Ramon, ele tem uma música que se chama Reverdecer. Quando eu estava orando ontem, veio essa palavra na minha mente. E eu queria conversar sobre isso. Mas antes de entrar nesse galho, antes de entrar nesse tema, eu queria lembrar, lá atrás, quando eu ainda não era membro da RAG, vinha visitar a igreja, eu lembro que todas as vezes que eu estava no caminho para cá, muitas vezes no carro ainda, eu pensava assim, cara, lá normalmente o Felipe dá oportunidade para falar alguma coisa. Eu não pensei em nada. Aí às vezes no carro eu pegava o celular, confesso para vocês um pecado aqui, pegava aquele versículo da Bíblia do dia, sabe? Fala, o que Deus está falando nesse versículo? E aí já vinha para cá meio ansioso, porque vai que o Felipe, calma, é uma oportunidade, isso me dava uma tensão, que eu falava, meu Deus do céu. Então toda vez que eu vinha, no caminho eu ficava tenso. Depois que eu acostumei a vir mais vezes, visitar, eu já me preparava antes. Mas eu sempre ficava, cara, que tensão, que eu vou falar lá na frente? Se me der a oportunidade, o que eu falo? Se eu virar agora e falar, Alex, vem aqui, o que fala? Meu Deus. Só que é interessante, e aí eu vou falar por mim. Se isso se encaixar em você, amém. Só que se meu chefe, na segunda-feira ou na terça, e já aconteceu, virar para mim e falar assim, Cauê, amanhã, ou melhor, vamos supor que seja segunda-feira, 11 horas da manhã, meu chefe vira para mim e fala, Cauê, daqui a 10 minutos tem uma reunião com o diretor para você apresentar o programa de parceiros da Nuvem Shop. Posso ficar tenso, posso ficar até nervoso, porque é com o diretor, mas eu sei exatamente o que falar. E, de verdade, não querendo parecer me achar ou falsa modéstia, eu estou há 4 anos fazendo isso. Eu sei que se eu fizer, vou fazer bem ainda, porque eu estou há 4 anos fazendo isso. Qual que é a diferença, então? Quando eu estou vindo para cá, no caminho do carro, meu Deus, o Felipe vai me chamar, eu tenho que falar uma palavra, eu tenho que trazer alguma coisa. E qual que é a diferença do meu chefe virar e falar, Cauê, traz uma palavra aí, explica o programa aí para o pessoal agora, e aí eu consigo me virar. Quando a gente vai fazer um evento, que a gente faz lá na empresa, para 100, 200, 300 pessoas, eu consigo falar do programa tranquilamente. Mas quando a gente prega para 2 pessoas, ou quando a gente está conversando para algumas pessoas, eu travo. Por quê? A frase que a Thalita me perguntou ontem, que me fez realmente pensar para a palavra de hoje, foi a seguinte:
Estávamos conversando e eu falei para ela exatamente o que eu falei para o Felipe. Eu tenho a palavra já. Eu ia falar sobre coerência. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pô, palavra legalzinha, cara, bonitinha. Mas ainda não era isso. Aí eu virei para a Thalita e falei, ainda não é. Estou começando a ficar ansioso. Sábado à noite não tem nada para domingo, estou começando a ficar ansioso. A Thalita me perguntou assim, ué, fala do que você tem vivido com Deus. Aí na mesma hora me veio uma pergunta, o que eu tenho vivido com Deus? O que você tem vivido com Deus? É fácil falar daquilo que a gente faz e vive todos os dias. É fácil a gente falar do trabalho. Por quê? Porque a gente está de segunda a sexta ali. É fácil. Você é obrigado de segunda a sexta em horário comercial estar vivendo naquilo. Então, se alguém te perguntar o que você faz, você explica muito bem. Afinal, você faz isso o tempo todo. Mas se a gente não vive um relacionamento o tempo todo com Deus, na hora de uma oportunidade, dá atenção. Por quê? O que você tem vivido com Deus? Não sei. Não sei. O que você tem vivido com Deus na segunda-feira? O que você tem vivido com Deus quando você põe o joelho no chão? Não sei. Eu estou aqui, mas não estou. Eu venho na igreja do domingo, mas não estou aqui. Não tenho um relacionamento com Ele. Vou dar um exemplo melhor. E aí eu vou puxar a sardinha. Ontem teve o Pérolas. E eu vou puxar a sardinha para mulheres, porque eu sei que isso é um erro nosso de maridos, esposos. Sabe o marido que chega em casa, não ouve a esposa e não sabe o que se passa na vida da esposa? Ele está lá, sentado no sofá. Só que não tem relacionamento. Ele não sabe o que acontece com a esposa dele. Se virar para ele e falar, ora por ela, oro pelo quê? Sabe aqueles pais que não sabem o que acontece com o filho, porque ele está trancado no quarto? Porque ele vive no celular? Sabe? O pai está lá, o filho está lá, mas não tem um relacionamento com ele. Se você chegar para esse pai e falar, qual que é a principal dor do teu filho? O que você precisa orar por ele? Eu sei o nome e quando ele nasceu. Falta relacionamento. É aquele crente, a gente estava conversando esses dias, acho que com o Gabriel, é aquele crente que se colocar de joelho agora e for orar, ora para Deus, Senhor, me dá, me abençoa, me isso. Se você chegar para ele e falar assim, na oração agora não pede nada, o que eu falo? Dá para falar com Deus sem pedir? Dá para falar com Deus sem pedir? É um relacionamento seco, sem vida. Por isso que muitas vezes, e aí de novo, falando de verdade com vocês e abrindo meu coração para que se alguém viveu isso, entenda, muitas vezes quando eu vinha para cá, para visitar e falava, vai ter oportunidade, eu pensava 1000 vezes no que eu tinha que falar. Por quê? Porque eu estou tentando ali, em minutos antes, ter um relacionamento e ter algo para falar aqui, que eu devia ter cultivado durante a semana. Eu devia ter cultivado durante a semana. E aí fica algo muito raso. Jesus morreu por vocês e é isso que eu tenho para falar. Cara, será que é só isso? O relacionamento seco, sem vida. Por isso que esse galho está aqui. Essa semana, enquanto eu estava... Uma das coisas que eu perguntava para Deus era o seguinte, eu falava, Deus, me mostra, no meu dia a dia, nas pequenas coisas que eu for fazer, o que o Senhor tem para falar no domingo. E aí ontem à noite, enquanto eu orava sobre a palavra de hoje, eu lembrei de uma conversa que eu tive com o seu Luiz essa semana. Ele me mostrou esse vaso aqui. Esse vaso é um limoneto, né, seu Luiz? Limoneto. Segundo ele, tem uma folha que quando você tira assim, é quase um suco de limão, só a folha, de tão forte que é. Só que cadê as folhas aqui? Isso aqui é um... Se eu não contasse para você essa história,
você ia provavelmente passar aqui e jogar esse vaso fora, porque isso aqui está seco. Qual que é a utilidade de um galho seco? Para que existe um galho seco? Muitas vezes o nosso relacionamento com Deus é tão seco quanto esse galho. Não tem vida. Não serve para nada. Serve para quê? Decoração? Não. Se você deixar esse galho aqui e amanhã alguém vier limpar a igreja, provavelmente vai jogar fora. E detalhe, né? Vai jogar o galho fora e vai guardar o potinho, porque o potinho dá para reaproveitar, o galho a gente joga fora. Não é verdade? Tem crente que está como esse galho. Tem raiz aqui. Está plantado. Mas não dá folha, não dá fruto. É simplesmente seco. Como está o seu relacionamento com Deus? Tem uma história muito conhecida, em Mateus capítulo 21. Se puder colocar, Luiz, por favor, do versículo 18 ao 19. Passagem muito conhecida. Jesus, andando, diz assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. 19. Ao observar uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou. Ou seja, não encontrou figo. Figo, né? Figo. A não ser folhas. Chegou numa figueira, não tinha figo nenhum, ele estava com fome e só tinha folha. O que Jesus disse à figueira? Nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Para que serve uma árvore seca? Para que serve uma árvore sem fruto? Para que serve uma árvore sem folha? No vizinho de frente da minha casa, ele tem uma árvore gigantesca lá que eu descobri que é Ora Pronobis. Já viram? Ora Pronobis é uma folha que dizem que você pode comer e tal. Mas, cara, é uma árvore gigantesca. Não dá fruto, é só a folha. Só que pelo menos dá sombra, né? Uma árvore seca dá o quê? Um relacionamento dá o quê? Um relacionamento seco dá o quê? Nada. Nada. Cauê, mas puxa, eu estou na igreja. Cauê, eu estou aqui fazendo um monte de coisa. Eu canto no louvor, eu ajudo no ministério, eu faço aquilo outro. Já ouviram falar em ativismo? Ativismo é você achar que o seu relacionamento com Deus depende do que você faz. Depende das suas atividades. Se seu relacionamento com Deus dependesse de atividades, Felipe, que é pastor, já estaria no céu, que é o cara que mais faz coisa aqui. Daiane, que vira e mexe, está limpando aqui, resolvendo. Você pode estar 200% no físico, fazendo, empenhado, mas o seu relacionamento não existe. Você pode estar de novo, como esse galho, plantado na terra boa, enraizado, sendo cuidado pelo agricultor, só que está seco, não está dando fruto. Às vezes, quando a gente está aqui falando e pregando, às vezes a gente sente exatamente isso. Quantas vezes eu aí sentado também, aquela palavra incrível, aquele louvor incrível, mas para mim parece que eu não sentia nada. Parece que uma palestra de autoajuda seria muito mais animadora para mim do que estar aqui. É seco, não tem mais vida, não sinto mais nada. Abram a Bíblia comigo em Mateus 15, do 8 ao 9. Felipe, acho que foi na semana passada que o Felipe trouxe uma palavra exatamente sobre esse trecho. E hoje, quando eu estava lendo, eu lembrei exatamente disso. Lá diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. No 9, Luiz, por favor. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homem. Volta no 8, por favor. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando a gente lê Salmo 51, é a oração de Davi pedindo perdão para Deus,
O que ele fala? O que Davi fala? Eu sei que te agradas de holocaustos e sacrifícios, mas o que eu sei que o Senhor quer é um coração quebrantado e contrito. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu estou aqui, eu estou servindo, eu estou todo dia. Eu estou agora sentado aqui vendo o Cauê pregar. Só que o meu coração não está aqui. Aí eu te pergunto, você está aqui agora? Você está aqui? E não é porque o Cauê está pregando, esquece eu. É o que eu sempre falo quando começa o culto, onde estão 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está. Não é o Cauê. Cristo está aqui. Cristo está aqui. Cristo está aqui para poder fazer isso aqui, ó, ter vida novamente. Para fazer a sua vida ter vida novamente. Sabe o que significa reverdecer? Tornar verde de novo. Pior que eu achei que era uma frase criada pelo cantor, né? Eu falei, ele criou isso. Não, mas existe. Existe exatamente essa frase. Essa frase não, essa palavra. Sabe qual que é a história disso aqui? Sabe qual que é a história disso aqui? Vou contar exatamente o que o seu Luiz me falou quando eu conversei com ele. Ele virou para mim e falou, Cauê, eu estava procurando esse pé de limoneto, não achava em nenhum lugar. Até que achei o galho seco e trouxe. Plantei e estou cuidando. Deus queira que tenha vida aqui dentro. Foi exatamente isso que o seu Luiz falou. E ontem, quando eu estava orando, eu lembrei exatamente isso. Sabe o que Deus quer fazer com a sua vida hoje? De verdade. E a minha oração, porque foi o que Deus trocou muito forte no meu coração ontem, que Ele reverdeça a sua vida. Que esse galho seco que você está sentindo hoje, seja cheio da presença e da vida do Senhor. Que possa voltar a dar flor, que possa voltar a dar folha, que possa voltar a dar fruto. Por quê? O seu Luiz virou para mim e falou assim, talvez ainda exista vida ali dentro. Ainda existe vida aí. O mais seco que tiver, ainda existe vida aí. Posso ouvir um amém por isso? Ainda existe vida. Você não morreu. Sabe por que você não morreu? Sabe por que você não está jogado no lixo, fora, sem vida? Porque você está aqui. De verdade. Se você já tivesse sem vida, você não estava nem sentado aí. Você já teria desistido. Desisto. Se você está aqui hoje, se você está aqui agora, se você está aqui hoje, é porque ainda existe vida. Existe vida em você. E caminhando do meio para o final, como é que eu sei então, Cauê, que eu estou desse jeito seco? Como é que eu percebo que falta em mim vida? Como é que eu percebo que eu estou exatamente como esse galho seco? Aqui, presente, plantado numa terra boa, enraizado. Você é crente. É que nem eu estava pensando ontem, Felipe. Essa pessoa, a gente está seco. Mas se Jesus voltar, a gente ainda vai para o céu. Não estou falando de perder a salvação aqui. Eu estou falando só de viver uma vida plena, aquela que Deus preparou para você. João vai falar, João 15 ou 14, que nós somos o ramo, conectados à videira. Nós precisamos dar fruto. Se eu não dou fruto, o que o agricultor faz? Corta fora. Qual que é a diferença da poda e de cortar para matar uma planta? Vou usar o seu Luiz. Quando a gente poda, tem um jeito certo de podar, não é? Tem o jeito certo e o modo certo de cortar quando a gente poda. A única que eu conheço muito bem é do manjericão. Eu tenho um pezinho de manjericão lá em casa. E o manjericão, ele cresce assim. É o galho principal e vai saindo 2 galinhos. Vai de novo, 2 galinhos. É sempre assim. Se você cortar o manjericão, para você podar certinho, quando ele sobe o galho e divide os dois, que é a bifurcação, você tem que cortar exatamente ali. Se cortar um pouquinho em cima, você mata a planta. A poda tem o jeito certo. Agora, quando é para matar,
você corta e arranca a raiz. Ainda existe vida. E quando existe vida, a dor, a poda, não é para matar, é para trazer força. Vou dar o exemplo do manjericão. O que a gente quer no manjericão? A flor ou a folha? Pizza de marguerita, aquele manjericãozinho assim delicioso assim na pizza. Ou como o Caio, um cara chique, um pesto de manjericão. Não é? É a folha. Não, pesto não. Eu nunca comi nem isso, não sei, eu só sei a marguerita só. Você quer a folha, mas o manjericão tem flor. O que você precisa fazer? Cortar a flor. Por quê? Porque a flor rouba muita força da planta e ela não consegue produzir folhas maiores. A poda é para que você tenha mais força. A poda é para que você tenha mais vida. Não é para te matar. É aquilo que o Felipe falou no início. Aquilo que você passa hoje dói. Se fosse para te matar, você já estava morto. Se fosse para te matar espiritualmente, você não estava aqui. É simplesmente uma poda para te deixar ainda mais forte. E você produzir cada vez mais flor, cada vez mais fruto, para você realmente fazer a diferença aonde você está. Mas voltando para a palavra, como é que eu sei que eu cheguei nesse momento de secura? Como é que eu sei que eu estou seco? Como é que eu sei que, Cauê, eu estou exatamente assim? É interessante que eu tinha notado essa passagem e não tinha me ligado nisso. Aí hoje, quando eu li, eu falei, cara, é exatamente isso. Abram a Bíblia em Salmo 1. Acho que é a coisa mais fácil de achar na Bíblia, né? Salmo 1. Só não é mais fácil que Gênesis, né? Abram a Bíblia em Salmo 1, do versículo 1 ao 3. Na verdade, a gente vai focar muito no 2 e no 3, mas eu quero falar do 1 ao 3 só para contextualizar. Lá diz assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. 3. É como árvore plantada junto a ribeiros. 2 pontos. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Como é que eu sei que eu estou seco? Luiz, põe no versículo 2, por favor. Primeiro ponto. Quando a sua satisfação não está na lei do Senhor. Como assim, Cauê? Quando a sua satisfação não está aqui, ó. Como assim? Me explica. Quando você vai comer, eu brinco com a Thalita que eu sou magro de ruim, porque eu tenho cabeça de gordo, eu falo, porque eu como às vezes mais do que devia. Então, para mim é muito simples explicar o que é quando você está satisfeito. Você já foi comer aquela, de novo, vou usar o exemplo da pizza de marguerita. O meu normal é 2 pedaços. O meu ogro é 3, 4, e aí já vem depois desses 3, 4, vem uma iparema, um eno, um chá de boldo, alguma coisa assim. Mas com 2 pedaços, eu estou satisfeito. Não estou cheio, mas também não estou com fome. Satisfação é quando eu não preciso de mais. Aquilo já me satisfez. Eu não preciso de um algo a mais. Isso já me satisfez. A sua satisfação está na lei do Senhor. Eu não preciso de um videozinho de um influenciador falando de alguma coisa para mim no Instagram, no TikTok. A minha satisfação está aqui. Eu não preciso complementar o que está aqui num horóscopo para dizer se vai dar certo ou não minha semana. A minha satisfação está aqui. Eu não preciso de ninguém fora falando ao contrário do que está aqui. Porque a minha satisfação está na lei do Senhor. Não precisa abrir, mas Salmo 33, versículo 4 diz: pois a palavra do Senhor é verdadeira. João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se a sua satisfação está aqui, você não está seco. Mas se a sua satisfação não se encontra aqui, talvez você comece
um processo de secura. Como assim, Cauê? Como assim? Todo mundo aqui já tem um tempo de igreja. Você já leu a Bíblia? Naquele dia que você lê, e parece que Deus apareceu, saiu da Bíblia e falou, é com você. Você lê, é como a própria palavra vai dizer, é como mel. Você mastiga, é como se fosse um alimento maravilhoso. Você fala, cara, que é isso? Que palavra é essa? Como a Bíblia é assim? A Bíblia se renovando. Eu li 10 vezes João 3,16, mas hoje parece que foi a primeira vez que eu li. Isso é se satisfazer. Isso é se satisfazer na palavra. Sabe aquele dia quente, com calor, esses últimos dias, que você está na rua, cansado, suado, e você chega em casa e tem uma coquinha de vidro gelada para você tomar, e aquilo te satisfaz, aquilo te enche. Você fala, cara, era isso que eu precisava. A gente precisa ler a Bíblia desse jeito. A gente precisa abrir essa palavra e isso satisfazer a gente de um jeito que você fale, cara, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. E como a gente faz isso? Segundo ponto que a gente começa a perceber que a gente está ficando seco ou não. Ainda no versículo 2. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Perfeito. E na sua lei, medita dia e noite. Eu confesso que algumas vezes eu já falei isso, mas orando esses dias eu percebi que isso é uma mediocridade. Vamos falar real. Só está entre a gente aqui e algumas pessoas que vão assistir depois aí. Vamos falar real? Deus entende que não dá para fazer devocional todo dia. É corrido. Mediocridade. Vamos ser sinceros? Sabe por quê? Se você tiver um problema no coração hoje, Deus o livre, é repreendido. Mas se você tiver um problema no coração hoje, vai no médico amanhã e o médico te fala, você precisa fazer exercício todos os dias. Você vai fazer ou não? Se você não fizer, é que você quer morrer. Aí a escolha é sua. Mas acredito que 99% das pessoas vão fazer exercício. O médico vira e fala, esquece batata frita. Esquece batata frita, cara. Senão eu morro. Você não vai fazer? Se a gente não meditar nessa palavra dia e noite, a gente morre espiritualmente. E por que a gente não faz? Por que a gente não medita nela dia e noite? Poxa, Cauê, mas é difícil. A gente acorda um pouco antes. Vou falar para vocês algo que um dia Deus me envergonhou. Comecei a fazer academia. Obviamente, eu comecei a acordar um pouco mais cedo. Só que antes da academia, o que eu fazia? Eu acordava cedo, fazia um devocional, tomava meu café e ia trabalhar. A academia, ela entrou exatamente nesse momento. Logo, o devocional a gente faz depois, né? Logo, eu esqueci de fazer devocional. Logo, um dia eu pensei, por que eu não acordo um pouquinho mais cedo, então, e faço devocional antes da academia? Não, mas aí eu vou ficar cansado. Não, mas aí vai me cansar muito depois para trabalhar. Mediocridade. Por que eu acordei cedo para ir para a academia e não acordo cedo para fazer um devocional? Por quê? Quando a gente medita na palavra de Deus, dia e noite, a gente não fica mais seco. O nosso relacionamento com Ele é diferente. Gente, eu sei que muitas vezes o que eu estou falando parece ser porrada, mas é o que Deus tem falado comigo. E é o que eu tenho me constrangido muitas vezes. Como é que eu posso subir aqui e falar para vocês se a minha vida não é de relacionamento com Deus? Isso tem que me envergonhar. Isso tem que te envergonhar se você não está vivendo assim. A nossa vida é uma vida de relacionamento com Ele. É isso que Ele quer. É isso que vai transformar a nossa vida. E aí, da próxima vez que tiver uma oportunidade, cara, tá tranquilo. Eu sei o que falar. Sabe por quê? Porque eu tenho vivido com Ele. Eu tenho vivido com Ele. Não precisa abrir, mas Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos e luz e clareia o meu caminho. Tropeçou? É porque não colocou isso aqui como lanterna. Tropeçou? É porque não meditou nela dia e
noite. O judeu tem um costume, né? Que eles amarram acho que a Torá, né? Alguma coisa assim, agora eu não lembro. Eles amarram na testa e no braço, alguma coisa assim, para tipo assim, simbolizar que a palavra está amarrada em mim. Cara, por que a gente não busca? Por que a gente não medita na palavra de Deus de noite? E aí, olha que interessante, presta atenção. A sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Versículo 3, Luiz, por favor. E aí, é como árvore plantada junto a ribeiros. Dá fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham, não seca. Não seca. Se satisfazer no Senhor, se satisfazer na palavra. Meditar na palavra de noite. Buscar o Senhor, buscar o relacionamento. Te faz ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Dá fruto no tempo certo. Amanhã? Não. No tempo certo. E suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Para a gente orar, você já sentiu o cheiro de chuva? Ou só eu que sinto? Mas, vamos lá, cheiro de chuva, deixa eu explicar. Não é o cheiro da terra molhada, é aquele cheiro antes da chuva. Já viu? Eu sinto. Eu estou doido, mas eu sinto. Sente, Caio. Obrigado. Não, Leandro. O Fábio sente, então tem mais gente sentindo aqui. Às vezes você está lá, você vê aquele céu escurecendo e você fala, cheiro de chuva. Jó. Põe aí, Luiz, por favor. Jó 14, do 7 ao 9. Essa é a palavra que eu quero, de coração, lançar na sua vida hoje. Não é a palavra do Cauê, é o que está na Bíblia. Eu quero que essa seja a palavra para o teu coração hoje. Jó 14, do 7 até o 9. Lá diz assim: para a árvore pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar e seus novos ramos vingam. As suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, presta atenção, ainda assim, com um cheiro de água, ela brotará e dará ramos, como se fosse muda plantada, com o cheiro das águas. A palavra de Deus diz que do trono do Senhor desce um rio, com o cheiro das águas, com o cheiro de chuva, você vai brotar. Com o cheiro das águas que vem do trono do Senhor, você vai brotar. Aquilo que estava seco vai reverdecer. Aquilo que estava quase morto vai trazer fruto novamente. Assim como um dia você vai olhar e falar, estava seco, eu creio, e eu declaro na sua vida, que ainda existe vida aí, e Deus vai restaurar a vida. Galhos se nascerão, ramos nascerão, folhas crescerão, e você dará fruto, para a honra e glória do Senhor Jesus. Você deixará de ser seco, e haverá vida em você. E quanto mais vida você tiver, mais fruto você vai dar. E quanto mais fruto você der, mais diferença você vai fazer. E quanto mais diferença você fizer, maior é a transformação que a gente vai fazer aonde nós estivermos, seja no seu trabalho, seja na sua casa. Sabe aquele parente que ainda não conheceu Jesus? Sabe aquele amigo que ainda não conheceu Jesus? Sabe aquilo que você precisa e que você quer mudar? Precisa de vida. Precisa de vida. Precisa de presença do Senhor. Precisa de vida. Precisa de vida. Queria que você se levantasse, por favor. Queria orar. A minha oração, e eu sugiro que seja a sua oração, se você assim entender, é que Deus, tira essa secura do meu coração. Traz vida para mim.
O Felipe fala, a gente sempre comenta que o discipular é vida na vida. Que haja vida na minha vida. Que haja transformação. Que o que era seco volte a viver. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Deus, eu te louvo, Pai amado, te louvo, porque o Senhor, assim como eu falei no início, se estivéssemos mortos, nós não estaríamos nem aqui. Se estivéssemos mortos, Pai, nós não estaríamos sentados aqui ouvindo a Tua palavra, buscando o Senhor, ainda com esperança da transformação, ainda com esperança da vida, Pai, em nós. Oh Deus, assim como o Senhor ministrou no meu coração, Pai, se existe aqui alguém que se identifica com uma vida seca, com uma vida sem fruto, Pai, com uma vida sem um relacionamento com o Senhor, Pai, transforma, Deus, transforma, constrange, vem com o Teu Espírito Santo, mostrando que uma vida com o Senhor não é simplesmente domingos, mas é domingo, é segunda, é terça-feira, é quarta-feira, é todo dia, é de manhã, é de tarde, é de noite. Pai, que haja vida, que essa igreja, Pai amado, seja uma igreja cheia de árvores frondosas para o Senhor, que deem frutos, que prosperem, que multipliquem em nome de Jesus. Pai, traz vida aos nossos corações, Pai. Deus, que essa palavra ecoe amanhã, que essa palavra ecoe na terça-feira, que quando a gente se sentir apático, quando a gente abrir a Bíblia e não sentir mais a Tua presença, quando a gente for Te buscar e não sentir mais o Senhor falando conosco, a gente lembre que o Senhor ainda pode, como diz essa palavra, com o cheiro das águas brotará, que a gente possa brotar, que a gente possa realmente trazer frutos, que a gente possa ser, Pai amado, como uma árvore plantada na beira do ribeiro, Pai. Oh Deus, que seja assim nas nossas vidas, Pai. Assim como o Senhor ministrou no meu coração, transforma-nos, Pai. Traz vida nas nossas vidas. É o que eu te peço nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço, Pai. Amém e amém. Queria chamar o louvor, por favor.